vai passar aí no meio do seu povo, em cada carro. Prepara o teu coração. Vamos para o Antigo Testamento, livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do verso que eu falo daqui a pouco. Mas aqueles que podem, por gentileza, fechem os olhos, porque nós vamos orar. Grande Deus, nós entendemos que quando a gente se movimenta, o céu para. Mas quando a gente para, o céu se movimenta. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos abrir a tua palavra e nós suplicamos que o eco da voz do Eterno ecoe aqui neste lugar e alcance cada carro e cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, fala aquilo que o teu povo precisa ouvir. Coloca, Deus, colírio em nossos olhos, discernimento em nossa mente, e que a tua palavra nessa noite, como uma flecha, alcance e acerte o coração de cada pessoa aqui presente. E nós temos a certeza que isto vai acontecer, não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece. Ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Essa história é tremenda. Versículo 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Deixa eu apresentar para vocês aqui o contexto, para logo em seguida eu continuar a leitura do texto, beleza? Olha aqui para mim. A Bíblia fala de um grande profeta, o homem mais mencionado no Antigo Testamento. O nome dele, Elias. Esse profeta, ele era praticamente uma grande lenda. É o homem, repito para vocês, mais mencionado no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava em pura apostasia, estava no limite máximo. Aí Deus chamou Elias. Elias veio do nada, de um lugar insignificante. Deus o tirou do nada e falou o seguinte: fala para o rei Acabe que vai ter seca em Israel. Acabe era um rei que acabou com tudo em Israel. E Deus agora, levando o seu profeta, ele deu o recado. Logo em seguida ele foi para o riacho de Querite. A Bíblia diz que Elias estava no riacho de Querite, porque Deus mandou ele ir para o riacho de Querite. Só que o texto que eu acabei de ler para vocês, a Bíblia diz que o riacho secou. Eu imagino agora Elias falou assim: ó Deus, eu que vou dar o recado para o rei Acabe, a maior autoridade aqui de Israel. Eu vou falar para ele, eu vou falar de seca. Ele, o Deus dele é Baal. Baal é o Deus da chuva, da fertilidade. E eu vou falar para ele, eu vou estar mexendo com o Deus dele. Deus olhou para Elias e falou assim: é você mesmo, rapaz, vamos lá. Elias foi, deu o recado, e Deus falou assim: ó, vai para o riacho de Querite. Aí Elias estava no riacho de Querite. Ele pensou: aí é top, porque eu falei para o rei que ia ter seca para todo mundo, mas para mim tem riacho. E a Bíblia diz que todos os dias os corvos alimentavam Elias, até que a Bíblia diz que o riacho secou. Primeira lição da noite, irmãos queridos do Rio de Janeiro. Deus estava querendo falar assim para Elias: Elias, tu não tem que estar olhando para a provisão, tu tem que colocar o teu foco no provedor. Elias, tu tem que acreditar mesmo sem ver. Amado, todo mundo passa por lutas naturais da vida. Elias poderia pensar: bem, eu sou profeta, vai ter seca para todo mundo e para mim vai ser maravilha. Vai não, irmão. Todo mundo tem problema na vida, todo mundo passa pela sua fase ruim. Eu me lembro que
Na verdade, minha mãe me contou. Eu fui colocado na porta. Então eu não conheço meu pai e minha mãe. Eu já até contei meu testemunho em Campo Limpo, Provadores aqui da União Sudeste. Todo mundo tem o seu momento. Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, lá na Faculdade Adventista da Bahia, eu era casado com a Rose aqui. Eu casei com ela e consequentemente ela acabou casando comigo. Irmãos, quando nós casamos, a gente só tinha fé, esperança e o amor e nada mais. Até que a gente começou a comprar os móveis. Eu me lembro que a nossa geladeira, um dia ela foi abrir a geladeira, ver a porta com tudo. A gente fechava a geladeira com liga, aquela liga que colocava na Monark, a bicicleta. Era assim, a mesa da minha casa era mais pesada do que juntar tudo que tu imaginar. Para tu ter uma noção, eu me lembro que eu fui fazer mudança. Eu fui, tem lá uma fila de espera, e eu agora fui, é sua vez, vai morar dentro da faculdade, lá nas casas. Aluguei uma carroça para fazer a mudança. E eu falei pro carroceiro assim, eu falei, irmão, é o seguinte, tu vai entrar com meus móveis todos, eles couberam numa carroça. Eu falei para ele, irmão, é o seguinte, quando tu entrar na faculdade, tu não fala que é meu isso aí não. Se te perguntarem, tu fala que é de um homem desconhecido, tu não fala meu nome. Porque eu estava com vergonha, minha mudança numa carroça, e aí eu fui na frente com a minha esposa e o carroceiro foi atrás. E o burro na maior velocidade do mundo, bem tranquilo, na dele. De repente o filtro caiu e quebrou. E agora o carroceiro, todo mundo que passava, ele falava, você conhece o Rafael? Porque avisa para ele que o filtro quebrou, é para levar ou para deixar? Aí eu estava lá esperando o carroceiro, e o pessoal começou a chegar, Rafael, o filtro quebrou. Eu falei, que filtro? Filtro de quem? A nossa situação financeira, irmão, era pressão. Você não tem noção. Eu me lembro que eu me formei e eu não tinha transporte, e o ancião tinha uma moto. Eu cheguei para o meu ancião e falei assim, irmão, onde é nesse mundo que um ancião tem uma moto e o pastor anda a pé? Dá não, irmão. Aí eu aluguei a moto do ancião. Falei, irmão, nós vamos aqui alugar a tua moto. Não, e tu não tem o que falar não, tu vai alugar a tua moto, é quanto? Primeira Santa Ceia, eu e a Rose. Eu gosto de detalhes. Coloquei ela na garupa da moto, preparei pão, nós fomos num grupinho, cálice, ornamentação, bacia nas pernas, e eu na moto. Colocaram areia de praia na estrada e eu não sabia. Irmão, na hora que eu entrei na rua da igreja, voou a Rose para um lado, as bacias para o outro lado, suco de Santa Ceia, pão para tudo que é lugar, a moto encharcou, tudo escuro, e eu já estava de terno. Aí eu olhei para a Rosa e falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para os irmãos? Minha primeira Santa Ceia do ministério. Como não tinha Covid, falei, Rose, vamos apanhar o pão. Era apanhando pão por pão, soprando, vamos levar para a Santa Ceia. E aí eu me lembro que nós participamos da Santa Ceia. A maior vergonha da minha vida eram os anciãos do meu lado, que na verdade era um diretor, né? O diretor do grupo estava do meu lado. E quando agora participemos todos juntos, parece que ele estava mordendo na pedra. E foi um momento difícil para mim, não foi fácil. Eu consegui comprar um carro. O Satanás no mínimo estava andando a pé, porque ele mandou roubar o meu carro. O meu carro, uma Paraty, me lembro ainda, 92. Para o carro funcionar no sábado, eu ligava ele na terça. Já ligava o carro na terça para ele funcionar no sábado. Aí o capeta devia estar andando a pé, o inferno quebrado, mandou roubar o meu carro. Eu não sei se você já passou por cirurgia. Eu sou pastor, já passei por duas, Todo mundo tem o seu momento difícil. Eu me lembro que estava tendo o Campo Limpo de Desbravadores da União Nordeste Brasileira, inabalável, lá em Natal. Na semana do Campo Limpo eu comecei a sentir dores e eu já sabia, isso aqui é pedra nos rins. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, se você já sentiu dor, alguém que já sentiu dor de pedra nos rins, buzina aí só para eu saber. Pronto, meu Deus, que o Senhor te abençoe. O outro ainda fica assim, como se fosse eu aqui, aqui tem pedra. Amigo, eu cheguei na médica lá no hospital, uma dor. Esse negócio de mulher, ficar falando, parto normal, dói, que você conversa delas, irmão. Que não dói? Dói? Pedra nos rins, isso na versão masculina. Porque lá em casa, com 37 graus, 37,3, eu já estou para morrer. E aí eu cheguei no hospital.
Na hora que eu cheguei no hospital, a médica foi me atender. E eu já sabia todo o protocolo. Eu falei assim, ó, doutora, por gentileza, vem nessa veia aqui, ó, coloca morfina. Aí ela olhou para mim e falou, eu não sou viciado, mas coloca bem aqui esse morfina, porque o seu protocolo não vai funcionar não, eu já sei como é que funciona. A senhora vai passar para mim Buscopan, depois Tramal, depois Dramin, e depois, ó, deixa eu falar uma coisa, Buscopan, lá na minha terra eu tomo é com pão, Buscopan com pão. Então, pelo amor de Deus, vem aqui assim, ó, nessa veia aqui. Aí a médica falou, quem que é a médica aqui? Eu falei, não vamos brigar agora não, pelo amor de Deus. Resultado, ela passou Buscopan. Aí eu fui tomar Buscopan e fiquei na ala lá, várias pessoas tomando soro. Aí eu fiquei olhando assim, tinha gente tomando, tinha um cara tomando soro, com o celular na mão, o cara no WhatsApp. Eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, eu quero aquela doença, vem ali, eu quero também. Como é que o cara está tomando soro no WhatsApp aqui, eu estou vendo ali, e eu estou gemendo de dor. Aí tinha outra mulher que estava tomando soro, dormindo assim, dormindo. Eu falei, Senhor, estou dando uma ombra para ela ali, o que é aquilo ali? É droga para aquela mulher? Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, pega a minha dor e divide aqui de nós aqui, todos são os teus filhos, divide para todo mundo aqui. E eu fiquei sentindo dor, eu falei, meu Deus, por quê? Eu tenho certeza que daqui, o único que consegue citar os 10 mandamentos sou eu sou ministro, ordenado da tua palavra, e só eu tenho pedra nos rins. O Senhor vai me falar que ele não tem rins, eles aí, divide, Senhor. Eu me lembro que eu tive que fazer a cirurgia, eu pedi a Deus para ele me curar, e Deus falou, não é assim que trabalha não, irmão. Você vai para a cirurgia. Fui fazer a cirurgia e eu pensando no Campuri. Eu falei, meu Deus, 18 mil desbravadores. Por que o senhor não escolheu pelo menos um diretor e tacasse a pedra nos rins dele? Só vai tacar outro em mim, gente. Estava lá eu internado. E eu me lembro que as carretas chegando. E tudo chegando. E o pessoal me falando. Aí eu fiz a cirurgia todo inflamado. Aí eu cheguei, aí faltava um dia para abertura, tudo inflamado por dentro. Eu cheguei pro médico e falei assim, ó, doutor, pelo amor de Deus, eu já tô bom já, eu tô bonzinho, doutor, me libera que eu tenho que ir pro Campuri. Ele falou, mas o que é Campuri? Eu falei, lá tem um hospital, o hospital do Campuri. Aí ele perguntou para mim, e o teu plano cobre? Eu falei, meu irmão, você não tem noção que é o hospital do Campuri. Se eu falar para o senhor que é o hospital do Campuri, o senhor vai querer trabalhar lá, pagar plantão lá. E ele perguntou, mas o hospital é top? Eu falei, top? Você não tem noção que é o hospital de Campuri. Você se responsabiliza? Eu falei, aonde assina? Aí ele, toma uma injeção, eu assinei, peguei o avião, no ar, a dor voltou. Eu falei, cadê a janela? A janela é aonde? A janela, nós vamos pular agora. Quando eu desci em Natal, tinha um carro me esperando, fui para o hospital, na abertura do Campuri. Agora tu imagina, 18 mil desbravadores. E eu entrando para a abertura. Tu acha que eu ia entrar como? Porque quem já foi para Campuri desbravadores sabe, parece assim um bando de psicopatas por mim, assim, tudo louco. O menino, tudo desse, aí o menino fica assim, desse jeito. Como é que eu ia entrar no Campuri? Eu ia entrar como? Boa noite, senhor. Tô arriado, hein? Eu tô quebrado, hein, gente? Amigo, olha pra mim. Segredo para falar em público. Pastor, eu sou referência, eu sou não, mas eu dou um segredo aqui, acabou. Você tem que entrar na vibe do auditório. Tipo assim, se está todo mundo animado, tu tem que entrar animado. Se está todo mundo morto, tu tem que entrar no mínimo em coma. Então tu tem que pegar na vibe do... Então o desbravador e tudo assim, ó. Como é que eu ia entrar? Eu já entrei no Campuri na balada, pode olhar os vídeos. Eu já entrei, boa noite, Campuri, Maranata! Aí eu vim, aproveitei para gritar. Naquela noite, terminou a abertura, os meninos foram dormir. É o que nós imaginamos. Sabe onde é que eu fui? Passar a noite todinha no hospital, urinando sangue, maior confusão do mundo. Era para tomar um negócio lá de 30, eu tomava de 120. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu? Será que não tem um desbravador desse aí? Mas por que que tem que ser eu? Pai, por que eu? Por que, Senhor, eu? Sabe o que é que eu entendi? Todo mundo tem o seu dia mau. Pelo incrível que pareça, gente, os dias maus nos aproximam de Deus. Se Deus permitisse que tudo fosse maravilha, ia ter muita gente nessa terra que não ia desejar o céu. A Bíblia diz que o riacho secou, e a pergunta é, o que é que Deus fez? Dá uma olhadinha no verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias imediatamente e disse, vai para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
ordenei a uma mulher viúva daquele lugar que te dê comida. Gente, olha que top isso aqui, olha que top. Elias estava num momento ruim, e a Bíblia diz que Deus chegou até ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Rio de Janeiro, olhe para mim. Nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias maus, porém nós vamos ter Deus em todos os dias. Ele vai estar no momento bom, ele vai estar no momento mau, ele vai estar em todos os momentos. Agora, ei, olhe para mim. Deus, eu acho top como é que Deus trabalha. Deus chegou para Elias e falou assim, ó: Elias, aqui já deu. Tu vai sair de Querite e agora tu vai para Sarepta. Elias, ponto final em Querite. Partiu Sarepta. Eu aprendo uma lição aqui no texto da Bíblia. Quando a porta de Querite fechou, a porta de Sarepta abriu. Povo do Rio de Janeiro, nós temos a mania de passar muito tempo olhando para a porta que se fechou, reclamando da porta que se fechou, e a gente perde tempo e não consegue enxergar a nova porta que se abriu. Querite fechou, mas Sarepta se abriu. Deixa eu te dizer uma coisa: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agora, você tem que olhar, irmão. Interessante. Você tem que parar de chorar pelo fim das coisas e se alegrar pelo recomeço. Isso é para todas as áreas da vida. Um dia desse eu vi uma moça falou assim, ó: pastor, eu estou desanimada, porque meu namorado acabou comigo. Pastor, eu não consigo viver sem ele. Eu fico logo doido quando eu escuto um negócio desse. Eu falei: minha filha, você não consegue viver sem ele? Como é que é o nome do seu namorado? Oxigênio é o nome do seu namorado? Porque se você não consegue viver sem ele, você namora com oxigênio. Não, pastor, porque ele é tudo para mim. Eu só consigo ficar no quarto, trancada, chorando, sem comer. Pastor, eu amo, ele não está nem aí para mim, ele não me valoriza. Ai, pastor, ore por mim. Eu falei: eu não oro, não. Eu vou lhe dar um conselho bíblico. A Bíblia diz assim, ó: amarás o teu próximo. Ou seja, está botando banca, dispensa, porque o próximo vai te amar. E resolveu. Amarás o teu próximo. Gente, deixa eu dizer um detalhe aqui para vocês. Às vezes dar errado é a coisa mais certa que poderia ter acontecido na sua vida. Tem gente que fica: ai, pastor, eu perdi. Não é que tu perdeu, não, criatura. É livramento. Para de estar chorando. Agora, Deus tem uma palavra para você que está aqui nessa noite. Você não pode estar sofrendo, tentando colocar vírgula onde Deus colocou ponto final. Eu vejo muita gente sofrendo. Deus fala assim, ó: acabou. Aí a pessoa fica insistindo. A pessoa fica: amigo, ei, Deus colocou ponto final. Não é que é o fim, é um recomeço. Pastor, eu estou enfrentando uma situação difícil. Não se desespere, não desista. Eu me lembro de um episódio da Bíblia. Pedro passou a noite tentando pescar, não pescou nada. No dia seguinte, ele fez a maior pesca da sua vida. Ou seja, o que é que eu aprendo? Está difícil, não desiste, porque a tua melhor experiência vai vir depois da tua maior frustração. Então não desiste. Conselho: pastor, está difícil para mim, estou abalado. Nunca tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Tu quer ver aqui um conselho para a vida? Nunca prometa algo quando você estiver feliz. Tem gente que está toda empolgada. Aí não promete não, irmão, que não vai dar certo. Outro conselho para a vida: nunca responda quando você estiver irritado.
Aqui, ó, minha esposa. Então, se eu estiver irritado, gente, não vai dar certo. Eu não posso responder. Outro conselho para a vida: nunca decida quando você estiver para baixo, desanimado, triste. Espere em Deus. Elias, agora Deus falou: ei, tu tem que sair de Querite e tu vai para Sarepta. Vai para Sarepta, porque lá é o momento. Elias estava numa situação ruim. Só que Deus é assim, gente. Ei, Rio de Janeiro, olha aqui para mim, grava essa frase: Deus usa uma situação ruim para te fazer uma pessoa melhor. Deus trabalha assim. Deus pegou Moisés, levou lá para o deserto, tu lembra disso? Ele escreveu Gênesis, não é quando ele estava lá na maior tranquilidade, é quando ele estava no deserto. Deus usa uma situação ruim para te fazer uma pessoa melhor. Deus falou assim: Elias, tu já está na prova de Querite, agora eu vou te levar para Sarepta, porque tu vai para outra prova. Porque Deus trabalha como se fosse um videogame. Tu vai passando de fase, e cada vez que tu vence uma prova, tu está mais experiente para enfrentar a nova prova. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer estar vivo? Tipo assim, ó, pastor, eu quero estar vivo, eu quero estar vivo quando Jesus voltar. Tá, uma buzina, só quem está vivo, quem quer estar vivo? Agora para aí que eu vou te falar uma verdade. Tem gente que fica só assim: ah, pastor, como eu queria estar vivo na volta de Jesus. Quer estar vivo? Pois te prepare, irmão, que não é moleza não, é pressão, é perseguição. Ei, a casa vai cair. E se tu for frouxo, Deus vai permitir tu descansar antes. É porque os frouxos vão ter que morrer antes. Porque senão na perseguição vai envergonhar a gente. Aí Deus, não, morre antes. Aí passaram vergonha aqui os povos de Deus aqui, ó. Morre. Eu fico assim, ó, gente. A igreja Adventista Sétimo Dia tem clube desbravador. Isso já é uma preparação para os eventos finais. Ei, eu quero ver aquela irmã toda patricinha que sona no salto, dessa altura aqui, o salto. A irmã aqui, ó, patricinha. Ai, vamos ter um acampamento de carnaval. Vai ser aonde? No hotel. Eu quero o quarto 509. Eu quero ver tu na perseguição atrás do 509. Eu quero, por isso que a Bíblia fala, ó, se estiver grávida, se estiver chovendo, a chapinha vai fazer nela. Ai, Jesus, vou me encontrar nos sábios. E o cabelo, meu Deus do céu. Ei, eu imagino, por isso que tem clubes gravadores, irmão. Porque tem irmão que na perseguição vai ficar perdido. Ai, meu Deus amado, eu vou entrar na mata, minha saia. O que eu vou comer? Quem poderá me defender? Aí os gravadores vão falar só assim, ó, irmã, cala a boca, sentido! Aí irmã, marcar, passa! Nunca apoiou o clube dos gravadores. Aí vai ficar atrás do menino. Ai, não me deixa só. Ei, tem gente que quer, mas não vai não. Ele não vai não, irmão. Vai ter que descansar. Agora, quem estiver vivo quando Jesus voltar, vai fazer parte dos 144 mil. Os 144 mil são aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Vai ser pressão, mas tem um texto que diz assim, ó: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você do Rio de Janeiro não serás atingido. O que alimenta Satanás é o pecado, pois Rio de Janeiro mata o capeta de fome. Que o Satanás se prepare, porque nós vamos para cima na perseguição. Agora tem um detalhe: a profecia diz que os pastores ficarão nas cidades pregando, aqui na cidade, e nós pastores pregando. E os irmãos, as coisas mais lindas do mundo, na montanha. Eu já escolhi um ancião ordenado para me substituir.
Eu, irmão, partiu montanha. Partiu aí no meio do mundo aí, ó, no meio do mato. Quem é você? Estou substituindo o pastor Rafael Santos. E eu estou lá. Tu tá achando que é moleza? Deixa eu dizer uma coisa. Por isso que Deus permite tu ter uma dificuldade no sábado, irmão. É porque Deus sabe que antes do jogo final tem que ter eliminatória. Por isso que tu tem dificuldade na sexta-feira à noite. Por isso que tem dificuldade no emprego no sábado. Porque Deus sabe, ó, nenhum treinador vai pegar um time sem treino e colocá-lo na partida final. Tem que ter partida de eliminatória. Tem que ter dificuldade nas faculdades sexta-feira à noite. Tem que ter uma dificuldade no sábado. Tem que ter uma dificuldade para preparar você. Porque Deus não vai levar inexperientes para fazer parte dos 144 mil. Então, irmão, quando você estiver passando por uma tribulação, um problema, agradeça a Deus, porque tu está na mira de fazer parte dos 144 mil. Você vai sair dessa e ainda vai sair mais experiente. Tem gente que chora. Pastor, eu estou passando por um problema. Meu Deus. Para de chorar, irmão. Eu nunca vi choro e reclamação mudar uma situação. Eu nunca vi. Irmão, deixa eu te falar uma frase aqui. Pastor, mas eu estou numa situação difícil, tem que sair do problema. Grava essa frase. Deus é a resposta, não importa a pergunta. Ah, pastor, mas e agora? Deus. Pastor, mas não tem jeito. Deus, não importa. Ei. Olhando para a Bíblia, eu vejo que Elias poderia ter falado assim, ó, Deus, eu vou ter que sair de Querite e vou ter que ir para Sarepta. Sério mesmo, na moral, Deus. Para você ficar sabendo, o povo de Acabe queria a cabeça de Elias. Elias estava no riacho de Querite, faltou água, mas estava vivo. Sair de lá era correr risco de morte. Deus falou assim, ó, Elias, meu amado, deu errado aí? Vai lá para a viúva de Sarepta, porque lá vai ter água para você. Bora, vamos lá. Elias poderia ter pensado, peraí, Deus, que não é assim que funciona não. Aí no céu é tranquilidade, agora aqui a casa cai. Peraí, para eu ir para Sarepta, eu vou ter que andar 120 a 150 quilômetros a pé. Uma terra árida, solo escaldante. O povo quer a minha cabeça, eles vão acabar me vendo, porque aqui pelo menos eu estou escondido. Profetas e Reis, página 137, uma grande educadora cristã, diz que os profetas de Baal odiavam Elias com ódio mortal. Elias poderia ter falado, não, Deus, e outra coisa, geograficamente falando, Sarepta, ela fica a 10 a 14 quilômetros ao sul de Sidom, que é o Líbano hoje. E Sidom é o território pagão, fora da Palestina, que é a terra natal de Jezabel. Deus, pelo amor de Deus, Senhor, o Senhor com essa ideia, eu estou escondido na minha, o Senhor está mandando eu aparecer no meio da galera, e aí não tentarás o Senhor, o Senhor está indo contra aí, Senhor, como é que pode? Deus falou assim, ó, irmão, vai, porque Deus trabalha ativando a fé. Deus é assim, Ele gosta de ativar a fé. Deus gosta de ativar a fé. Fé é uma palavra que chama a atenção de Deus. Ah, eu devolvo o dízimo. Isso aí não chama a atenção de Deus não, irmão. Ah, porque eu sou bonito, olha como eu sou lindo, olha como eu sou santo. Porque tem gente que é assim, ó. Quem é santo na igreja? Pode olhar. Se tu olha para um jovem da igreja, está endemoniado. Endemoniado. Agora pode olhar na igreja quando tem alguém assim, ó. Ó, pessoal, é consagrado. Meu Deus, que homem. Ora por mim. Deus falou assim, ó, Elias, bora que nós vamos ativar a fé. Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João 5:4, a Bíblia diz assim, ó, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus falou assim, eu não trabalho com gente mole não, Elias. Bora, Elias, coloca a cara na frente de todo mundo. Porque, grava essa frase aqui, ó. Quem planta, grava aí, ó. Quem planta fé, colhe milagres. Repito para você, quem planta fé, colhe milagres. Deus falou assim, ó, a palavra de Deus, vamos lá, Elias, dispõe-te, vai para Sarepta. Só que Deus não falou nada para Elias. Deus falou assim, ó, vai lá para casa da viúva. Deus não disse o nome da viúva, se era loira, era morena, era alta, era baixa,
era fortinha, não é? Deus não falou nada. E Lucas disse que, viúva na época de Elias tinha com força. Aí Elias falou assim, sim, beleza, eu vou para a viúva. Que viúva é essa? Deus falou assim, vai. Eu vou te dizer como é que Deus trabalha. Pelo menos é o que a gente imagina. Deus trabalha assim, grava aqui, ei, olha para mim, olha para a pessoa que está do teu lado, dentro do carro, fala assim, presta atenção aí, filho de Deus, concentra. É assim, ei! Primeiro tu coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Porque tem gente que é todo bebezinho, meu Deus, eu não consigo ver. Aí Deus vai continuar sem ver. Tem gente que fica falando, meu Deus do céu. Tem gente que fica assim, Jesus, se aquele ônibus virar para a direita, é porque é sinal que para com isso, irmão. Meu Deus, se a panela de pressão começar a ferver, é sinal que Jeová. Para com isso, irmão. Ei, irmão, primeiro tu coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Deus conhece o caminho, então não tema a estrada. Deus falou assim, Elias, sai de Querite. Ei, olha para mim, Querite significa cortar. Aí Deus falou assim, sai daí que eu já te preparei aí. Bora para Sarepta. Sarepta significa casa de fundição, fornalha. Era como Deus estivesse dizendo assim, Elias, eu já dei aqui um trato em você, e agora bora derreter algumas coisas, algumas escórias da tua vida. Eu preciso derreter alguns detalhes, colocar você no tamanho certo e na medida certa. Vamos lá, Elias. E deixa eu te dizer mais. As provas do presente nos capacitam a vencer as provas do futuro. Elias venceu uma prova atrás e Deus falou, bora para a próxima prova, vamos lá, vai dar certo. Aí Deus falou assim, vamos lá para Sarepta, que tem uma mulher que vai te sustentar. Ei, olha para mim antes da gente fechar aqui. Uma viúva iria sustentar Elias. Quem conhece a Bíblia sabe que isso aqui, meu Deus do céu, a mulher no Antigo Testamento, você não está entendendo? Mulher não tinha moral nenhuma. Hoje a mulher manda, né, meu amor? Manda, não é assim? Mais alguma coisa? A mulher manda, desmanda. Hoje, mulher não nasce mais, estreia. Não é assim que funciona, já estreia. Mulher não fofoca, troca informações. Mulher não grita, ela testa as cordas vocais. A mulher hoje tem moral. Só que na época de Elias, mulher, viúva, mulher desprovida, desolada, dependente, desamparada, uma mulher que praticamente não ia casar mais, não podia quase trabalhar, não tinha pensão, pela lógica humana, era uma utopia. Agora imagina só, Deus, eu vou sair daqui, eu que tenho que sustentar a mulher. O Senhor está dizendo que essa mulher vai me sustentar. É isso mesmo, Elias, vá lá. Deus, presta atenção, Rio de Janeiro, Deus nunca disse que todos os teus planos dariam certo. O que Ele falou na palavra é que os planos dele não dariam errado. Deus falou, vai lá. Aí ele foi. Interessante que, olha o verso 9. A Bíblia diz assim, 1 Reis 17, verso 9. A Bíblia diz assim: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, demora-te ali. Gente do céu, antes de a gente terminar aqui, tu precisa ouvir isso aqui. Deus falou assim, Elias, tu é profeta bonitão, cheio da unção, tu é ousado, por isso tu foi usado, mas fora de casa. Tu quer ver o que é um profeta mesmo? É dentro de casa. Porque tem muito bom pregador que não é bom marido. Tem muito bom pregador lá fora, cheio da unção de Deus, mas dentro de casa xinga o menino, fala palavrão, perde a paciência. Então Deus falou assim, Elias, na casa demora-te ali, porque é em casa que nós revelamos o nosso caráter, é na casa que as máscaras caem, é na casa que não tem disfarce. Você quer conhecer uma pessoa? Convive com ele, convive com ela. Existe muito líder de igreja que lá na plataforma, meu Deus, você fica olhando, Jesus, mas esse homem, mas dentro de casa não é a mesma figura.
Deus falou assim: Elias, bora para casa, para casa. E Elias foi, verso 10. A Bíblia diz assim: ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água? Olha só o que ele pediu, era o que mais estava faltando naquela época, seca, né? Interessante. Enquanto ela ia buscar água, meu Deus, já aprendeu outra lição. Meu Jesus amado, o cara pediu água e a mulher foi buscar água. A mulher poderia estar falando assim: ó, ô profeta, tu já chega bagunçando aqui o esquema. Tu não entendeu que está tendo seca e cada gota vale ouro. Tu está me pedindo água, pede qualquer outra coisa, irmão. Tu vai me pedir água, está tendo seca. Só que a Bíblia diz que a mulher foi buscar água. É isso que a Bíblia diz. A mulher foi buscar água. Então eu vou dar aqui uma palavra para você nessa noite. Grava essa frase: quando você divide, Deus multiplica. Diga amém, irmão. Quando você divide, Deus multiplica. Porque tem gente que é assim, ó: eu vou doar essa roupa, eu vou doar porque não dá mais em mim. Ah, eu vou doar porque ela está rasgada. Irmão, pelo amor de Deus. Ei, quando tu divide, Deus multiplica. Aliás, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, grava outra frase. Se você não é capaz de dar o que lhe é possível, você não está preparado para receber o impossível. Vou repetir para você de novo aqui: se você não é capaz de dar o que lhe é possível, tu não está preparado para receber o impossível. Essa mulher, ela deu o que era possível, e você conhece a história. Deus fez o impossível. Agora, interessante, né? Interessante. Quando eu olho aqui para a Bíblia, a palavra de Deus diz no verso 14: Elias falou assim: ó, farinha da tua panela não vai acabar, o azeite também não vai faltar. Só que o verso 16, a Bíblia diz que não acabou a farinha nem faltou o azeite. Interessante, né? A Bíblia não menciona que Deus multiplicou a água. A Bíblia diz que Deus multiplicou a farinha e o azeite, porque era exatamente o que a mulher estava precisando. Ela falou assim: ó, eu vou dar para você e vai dar mais de mim. Aí Deus: opa, peguei. O que ela quer é uma coisa, o que ela precisa é outra. Então aprenda uma frase: se Deus não dá o que você quer, é porque não é disso que você precisa. Ah, Deus, eu queria, Deus, uma faculdade, eu queria morar numa mansão, eu queria namorar com um loirão, eu queria. Deus falou: não é assim que a gente trabalha, não. Grava essa frase aqui, Rio de Janeiro: Deus muitas vezes diz não para os teus desejos e diz sim para as tuas necessidades. Então não é o que tu quer, é o que tu precisa. Agora, eu olhando aqui para a Bíblia, eu entendo que se Deus der tudo o que a gente quer, corre um risco de enferrujar a nossa fé. Então Deus não pode dar tudo, não. Verso 17, a Bíblia diz que o menino, filho da viúva, adoeceu. A doença foi severa e a Bíblia diz que ele morreu. O verso 18 diz que a mulher ficou desesperada. Ela começou a acusar Elias: como é que pode? Tu veio aqui me matar e matou meu filho, oh, meu Deus. Tem gente que critica a reação dessa mulher. Amado, deixa eu te falar uma coisa: nenhuma mãe supera a tristeza de perder um filho. O máximo que uma mãe consegue é aprender a conviver com a dor. Pergunta uma mãe que perdeu um filho. Essa mãe ficou desesperada. Profetas e Reis, página 129, uma grande educadora cristã chamada Ellen White, ela disse que essa mulher não era israelita, mas era uma mulher crente no Deus verdadeiro. O filho da viúva adoeceu e ele morreu. Agora, para terminar, porque não é vigília, a Bíblia diz que Elias se aproximou, a partir do versículo 19, o Elias se aproximou e ele falou assim: ó, transfere a tua dor para mim. Ele pegou o menino sem vida, o menino sem oxigenação. A Bíblia diz que Elias pegou o menino, levou para o quarto de oração, ele orou. Naquela época não tinha ventiladores mecânicos, então ele se estendeu 3 vezes sobre o menino. A Septuaginta diz que ele respirou sobre a criança. Eu vejo o princípio de ressuscitação cardiorrespiratória. Está lá Elias assim: bora, Deus, eu confio no Senhor. E sabe o que é que a Bíblia diz? E a gente termina assim nessa noite. A Bíblia diz que Deus não curou o filho da viúva, Deus ressuscitou o filho da viúva.
Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, meu amado. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que você perdeu um ente querido. Você pediu a Deus uma cura e Deus não deu. Essa mulher, ela pediu a Deus uma cura. Grava essa frase: quando Deus não cura, Ele ressuscita. A morte não é um ponto final. Não é um ponto final. Nunca tinha casos até aqui de ressurreição na Bíblia. Isso aqui foi o primeiro caso de ressurreição na Bíblia. O primeiro caso foi algo inédito. Deus não precisa de precedentes. A Bíblia diz em Gênesis 1:1: no princípio criou Deus. No hebraico, Bereshit bara Elohim. Pará significa criar do nada. Tipo assim, ó, Deus pega um nada e faz. Grava essa frase. Deus não precisa de nada que você tenha para fazer tudo o que você precisa. Deus é a solução. Ele é a minha e a sua solução. Deus é assim, ó. Ou Ele reverte a situação, ou Ele consola o coração. Quando Deus não reverte a situação, Ele consola o coração. E nessa noite, Deus trouxe você aqui nesse carro, porque é possível que eu estou falando para alguém nessa noite que você está mal, você não está bem emocionalmente. Talvez essa noite eu estou falando para alguém que você já pensou em tirar a sua própria vida. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que os seus braços, eles gritam por causa das marcas. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que você tem crises de ansiedade. Você não está bem, você está mal. O riacho secou para você faz tempo. Você está se arrastando, se arrastando, se arrastando. Deus trouxe você aqui nessa noite para Ele te dizer que Ele está cuidando de você. Ele não vai abandonar você. Ele sabe de tudo que você está passando. E nessa noite Ele pediu para eu te falar que Ele está cuidando de você. Será que tem alguém aqui nessa noite? Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Estou bem não, pastor. Pastor, lá em casa é briga, é problema. Pastor, na minha casa é confusão. Pastor, na minha casa tem filho fora da igreja. Na minha casa tem menina que está afastada. Pastor, eu não consigo ser feliz. Eu não consigo dormir direito porque meu filho está perdido, a minha filha está perdida. Pastor, eu já pensei em me desesperar. Ei, não chora, calma. Pastor, mas eu não estou vendo Deus trabalhar. Deus é semelhante ao coração. Tu não vê, mas Ele está trabalhando para te manter erguido. Eu sei que às vezes algumas pessoas dizem: pastor, o silêncio de Deus dói. Eu não sei o que é pior, se é a disciplina de Deus ou se é o silêncio de Deus. Ei. Quando Deus não alivia o fardo, Ele fortalece os ombros. E nessa noite, essa mensagem é para você. Será que tem alguém aqui nessa noite